Olá pessoal, hoje é dia de Sexta Sombria e vai ser uma Sexta Sombria com Eu Recomendo do Peter Sutcliffe, que é a série que tá agora na Netflix, assim, que a galera tá pirando, que é o Estripador. Ele, na verdade, ele foi conhecido como o Estripador de Yorkshire, tá? Só que você só vai saber que ele é de Yorkshire no finalzinho. Ele cometia os crimes em Yorkshire, por isso que ele é o estuprador, o estripador de Yorkshire. Uh, o Peter. Então eu vou falar um pouco do Peter Sutcliffe e eu vou fugir. Depois eu volto no esquema da série, tá legal? Assim, ele nasceu em 2 de junho de 1946. Vou dar uma olhadinha na minha cola aqui, tá? Em Bingley, no Reino Unido. Ele faleceu este ano, agora, 13 de novembro de 2020, né? No hospital para como se fosse um manicômio, assim, porque ele alegou que ele estava maluco e tudo mais. Ele teve 22 vítimas que ele atacou, ele matou 13 e tem duas que é a suspeita que ele machucou e 7 que são confirmados que ele realmente ele matou, tá? Os crimes dele foram até 80, 81 ele foi preso logo no começo dos primeiros anos do governo da Margaret Thatcher. O que acontece? Ele era um caminhoneiro que o que ele fazia? Ele ia atrás das moças, ele esperava tá, à noite, ele era casado, então ele saía de casa e tal, e ele vinha com martelo, chegava na moça, dava várias marteladas na cabeça delas, e depois ele fazia como Jack Stripador, ele dava várias facadas, assim, estripar mesmo, de tirar as tripas, né, desembower, como eles colocam em inglês no seriado. Ele foi um cara que atormentou muito, ele trouxe, por que ele foi chamado do estripador de Yorkshire? Porque ele trouxe de volta o grande trauma do Jack Stripador para os britânicos. Lembrar que o Jack Stripador até pouco tempo não se sabia quem ele tinha sido, foi um cara que nunca foi preso, né? Ele cometeu 5 crimes horrorosos em Whitechapel, depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre ele. Mas vamos, então assim, o que ele vai trazer de volta para a Inglaterra essa sombra, esse medo do Jack Stripador. E aí, o que é muito interessante nesse documentário da Netflix? Ele vai ter 4 episódios, tá? 50 minutos cada episódio. É uma coisa que eu estou percebendo uma tendência, como eu vi naqueles que eu comentei do Jeffrey Dahmer, os dois que saíram sobre o Ted Bundy, sobre esse do Edmund Kemper e esse dele também. Esses documentários novos, eles não estão falando tanto sobre o serial killer, mas eles têm focado mais nas vítimas. Então o primeiro plano são as vítimas. E o que eu acho interessante nesse ponto? É tirar essa aura de legal do que os caras fizeram. Infelizmente, muitas vezes quando a gente vai ter um contato com o serial killer, a gente vai nesse lado do imponderável, de puta, como que o cara teve a manha de fazer e tal. E há uma certa no subconsciente da gente uma admiração, assim, tipo, como que o cara teve a manha de fazer isso, porque assim, não é uma admiração pela pessoa ter matado um monte de gente, mas eu sempre me questiono isso, é uma coisa que há muito tempo me atormenta, assim, no bom sentido, que é entender assim, por que a gente tem essa fascinação, e é ver como que essas pessoas rompem com os acordos sociais. Então assim, é uma dissociação, dá um dane-se, assim, um two finger
para a sociedade no sentido das regras, assim, eu faço o que eu tô afim e eu vou, meus desejos, meus instintos mais animais e brutais e surreais, eu vou satisfazer. E o interessante desse documentário da Netflix, que assim, eu tenho alguns documentários naquela série que eu já falei para vocês, né, do Serial Killer Universo, sobre o Peter Sutcliffe. Só que eles falam muito da vida, das motivações e tudo mais. E este documentário ele vai passar 3 episódios dos 4 contando os casos e contando quem são as vítimas e o efeito que causaram na sociedade. Porque este é o verdadeiro enfoque sobre o serial killer. Essa nova tendência de retratar os serial killers no sentido de mostrar o efeito que eles causam. Tem uma história de uma acho que da quinta moça que seria a quinta vítima, que depois você vai descobrir que não é, que a mãe dela compra um vestido muito caro para ir no enterro, e o pai dela vira, e tem os dois, assim, tem a declaração deles no documentário. Aí o pai dela fala assim, eu perguntei para minha mulher, eu briguei com ela, eu chamei a atenção dela por ela ter comprado um vestido muito caro para o velório. E aí ela respondeu, esse vestido é para o velório, para o casamento, para a formatura e para todas as coisas que ela ia fazer na vida e não vai fazer mais. E aí o pai dela olha e fala assim, realmente. Então, esse enfoque nas vítimas e nas famílias das vítimas, eles dão uma dimensão do quão destrutivas essas pessoas foram, quanta dor elas causaram e causam até hoje. Tem uma das moças lá que é entrevistada, que tem nas 7 que sobreviveram, e você vai ter várias delas dando a mina fala, meu, um monte de fratura na cabeça das marteladas que ele deu, porque primeiro ele arrebentava a cabeça da pessoa para depois ir lá esfaquear. E essa moça sobreviveu. E aí, quando ele é preso e tudo mais, ela vai até a polícia e fala, e aí, quando que vai ser o julgamento dele em relação a mim? Os caras falam, não tem mais o que julgar, ele já foi julgado pelos assassinatos, então ele vai cumprir a pena, não tem como adicionar. E aí ela fica brava, porque assim, ela fala assim, mas eu também quero resolver a minha questão com ele. E aí ela fala, eu entendi que eu não posso dar esse poder para ele, a minha vida tem que seguir, e eu não posso ser uma vítima dele para sempre. E as famílias serão. Então tem entrevista com os filhos das mulheres que foram assassinadas. E aí é muito interessante que eles vão mostrar como que eles conduziram a investigação errada. Então o grande foco desse documentário, dessa série em 4 capítulos, mais do que falar sobre o Peter Sutcliffe, que você só vai falar sobre ele no último episódio, vai contar, então você vai entender qual que foi a motivação dele. O pai era muito violento com a mãe. E ele, na impotência de não conseguir proteger a mãe, ele construiu uma imagem que as mulheres tinham que ser destruídas. E essa relação do Jack Stripador é porque as primeiras mulheres que ele matou seriam prostitutas. E aí o Jack Stripador matava prostitutas. Então, e ele tinha a carta que ele mandou, que elas não mereciam viver. E aí vai acontecer o quê? Um cara vai mandar uma gravação para eles e vai mandar 3 cartas copiando o Jack Stripador. Por isso que vai ratificar a ideia do Jack Stripador. Só que esse cara que mandou e entrou essa comunicação com eles, ele era um impostor. E na Grã-Bretanha, na Itália, na Espanha, esses países que são milenares, o sotaque é muito particular. Existe um quadro que a Adilê fez que ele fazia vários sotaques de Portugal. Portugal é um lugar pequeno relativamente. E cada cidade, na Itália, por exemplo, os dialetos e tal. E na Grã-Bretanha você tem muito forte isso. Como eles falam o mesmo idioma há muito tempo, cada região desenvolveu um sotaque muito particular. E eles pautaram toda a investigação em cima dessa fita do
que o estripador teria entrado em contato com eles. E era um George. George é um sotaque específico de uma região. E eles descartaram várias pessoas que não tinham esse sotaque do George. Só para você ter uma ideia, o Peter Sutcliffe foi entrevistado 10 vezes pela polícia, mas ele nunca entrou sob a luz da investigação. Por quê? Porque ele não tinha esse sotaque. E um policial se ligou que estava errado isso. Então eles vão mostrar, e aí é triste e interessante, como que foram conduzidas as investigações e os erros que eles cometeram. Primeiro, a questão da misoginia. Por que matar prostitutas? E muitos serial killers fazem isso. Ou matam, por exemplo, que nem você tinha lá um assassino de crianças negras pobres. O maior assassino aqui da América do Sul, que é o Pedro Alonso Lopes, ele matava crianças índias. Então você não tinha a sociedade não se importava com esses crimes. E aí, como elas eram prostitutas, então você vai ver os arquivos da polícia depreciando as mulheres, e aí vai acontecer um levante das mulheres, que elas querem o direito delas de poder sair sozinha à noite. Então assim, é muito legal e muito triste você ver que a misoginia, o preconceito em relação às mulheres, o preconceito em relação às prostitutas vai conduzir a investigação para um caminho que poderia ter evitado muitas pessoas. Um dado muito louco, como ele já tinha sido entrevistado algumas vezes na empresa dele, o apelido dele na empresa era The Ripper, o estripador. Porque a polícia tinha ido atrás dele, e não, como ele não tinha o sotaque que eles estavam procurando, ele foi eliminado como suspeito. Então assim, é muito interessante, muito assustador, e é muito legal você ver esse contexto da investigação e de como o preconceito pode ajudar um serial killer a se esconder no meio da população. Então eu recomendo The Ripper, o estripador da Netflix, que é sobre o personagem de Urgência Sombria, que é o Peter Sutcliffe. Tá legal? Muito interessante e vale a pena dar uma olhadinha lá nesse seriado, que tá bem feitinho assim. O ritmo dele tem que dar uma... Poderia ser um pouquinho mais... um pouquinho menos arrastado, assim, mas muito legal, tá? Legal, assim, muito bem feito. O assunto não é legal, porque a gente tem um monte de mulheres que morreram em função disso. E eu fiz um poema para ele, adicionando agora no livro, né? Chama Revivendo um Pesadelo. À noite ele espreitava nas ruas com seu martelo a sentir-se um deus, cuja imagem construída de si não correspondia à realidade, em que os traumas da infância construíram uma mensagem distorcida de que as mulheres sozinhas não mereciam seu respeito. Em uma misógina sociedade, cuja impotência em protegê-las as tornarem sucessivas vítimas ao investigar as falsas pistas deixadas por um caminho feito de corpos, mas que não impediram a volta, no terror do seu inconsciente coletivo, da macabra figura homenageada, que é o Jack o Estripador. Então assim, muitas vezes um crime ele é perpetuado porque ele é aceito pela sociedade, até um determinado grupo dizer chega. Os crimes que a gente tem contra os transexuais, por exemplo, Black Lives Matter, né? A gente não pode permitir que isso aconteça. E aqui no caso era um serial killer, e você vai ver uma postura da polícia muito ruim, e não só da polícia. Legal, eu falei da polícia aqui, mas ele vai colocar da polícia e da imprensa, porque nesse momento a imprensa é de uma grande maioria de homens, então vão ter jornalistas que vão dar esse parecer delas também, e torna isso muito interessante do ponto de vista de você entender como que uma ação de um serial killer vai influenciar em várias camadas da sociedade e vai fazer a gente entender isso de uma maneira muito mais complexa. Então você tem a vítima, e no final ele não estava atrás de prostituta nem nada, ele não tinha... o cara que mandou as informações erradas
é que acabou desviando o foco da investigação. E eles acabaram não fazendo o que deveriam ter feito. Entendido? Grande abraço. Deixa o seu like, seu dislike, diz aí o que você gostou do vídeo, ideias para novos vídeos. E a gente vai conversando e se encontrando em outra Sexta Sombria Bruxérica.